E, assim, quando a gente faz o estudo, a gente, num grupo de estudo, a gente não faz o estudo, né? A gente estuda junto, né? Nós vamos estudar juntos, dando sequência ao Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7, né? Lei de Sociedade, né? Estamos na questão 769, e o Rafael vai pôr aí na tela para nós, né? Nós estamos falando exatamente da necessidade da vida social, né? A necessidade de estarmos juntos. Até essa questão, a gente viu na reunião retrasada, né, que a importância que nós somos gregários, que Deus nos criou para nós convivermos, para que possamos cada um ir suprindo as dificuldades e diferenças um do outro, né? Senão, que nós sabemos que nós não somos seres completos ainda, né? Nós estamos em formação, nós estamos em desenvolvimento, nós estamos em evolução. Então, algumas características que algumas pessoas já desenvolveram, outras ainda não. Eu já sei algumas coisas que outros ainda não sabem, e não sei outras que os outros sabem, e a gente vai se completando. Por isso é tão importante a convivência, estarmos sempre juntos, né, em sociedade. Então, vamos lá, vamos começar a novidade de hoje. Vida de insulamento, voto de silêncio. 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. A gente já viu isso nas questões passadas. A vida social ela é natural, ela tem que acontecer, ela é criação divina. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação no homem? Então, a pergunta é, por que que não já que é uma coisa natural, por que que o homem não pode optar por viver só? Né? Por que que é condenável o insulamento absoluto? A não convivência com outras pessoas? Por que que isso é condenável se é uma opção? Se a pessoa se isola por opção? E a resposta é muito boa, e eu gosto muito dessas respostas que os espíritos dão, porque eles são muito diretos, né, para responder para nós. Porque as perguntas, às vezes, são muito ingênuas, né? Então, eles são bem diretos mesmo na resposta. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. E aí fecha, não há dúvida. Nós somos criados para evoluirmos. Nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Nós temos como a primeira lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só com essa lei, a gente já não precisava nem ter esse tipo de dúvida. Porque, na verdade, se é amar ao próximo como a si mesmo, a gente precisa estar perto do próximo para que a gente possa cumprir essa lei. Então, se nós nos isolamos, se optamos por, não quero conviver com ninguém, eu quero ficar sozinho, como que eu vou desenvolver esse amor pelo próximo? Como que eu vou praticar a caridade? E se eu não pratico a caridade, se eu não desenvolvo o amor pelo meu próximo, né, eu estou sendo egoísta. Eu estou visando só a minha própria satisfação. Não, optei por ficar sozinha, eu vou ficar sozinha. E aí eu não produzo e não cresço nada. Porque o que nos faz crescer? É a convivência com o outro. É observando. A gente tem exemplo em casa, com o bebê, as crianças.
Como que as crianças aprendem? Elas aprendem por imitação. Elas escutam e repetem a fala. Elas observam o andar e elas imitam o andar. Elas imitam as vozes. Elas repetem as palavras. Esse é o início do aprendizado da criança ao nascer. Tanto que quantas vezes em escola a gente escuta assim, esse menino xinga muito. Por quê? Porque em casa ele escuta essas palavras, ele repete. Né? Repete fielmente aquilo que ele convive. Então, nós aprendemos por imitação. Como é que qual foi a didática de Jesus para nos ensinar? O exemplo. O que Jesus espera de nós? Que nós imitemos a maneira de ser dele. É isso que ele espera de nós. Quando a gente começar a naturalmente imitar esse comportamento divino, nós estaremos cumprindo com aquilo que nós nos propusemos já há milênios atrás, que é seguir Jesus. Então, vamos lá. 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Continua da mesma forma, né? E aqueles que não, porque, gente, tem várias formas de se isolar, né? Tem aquela que a gente resolve morar afastado de tudo e de todos e sozinho. Tem aquelas religiões onde fica em meditação, mas não tem convive com ninguém, não vê ninguém. Tem aqueles que ficam enclausurados e não podem ter contato com ninguém, né? Então, quer dizer, esses que vivem em absoluta reclusão, que não podem mesmo ter contato com ninguém, que aceitam esse tipo de condição de não ter contato com ninguém, o que se deve pensar dessas pessoas? Resposta: duplo egoísmo, que é o que a gente luta tanto para vencer, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, né? Graças a Deus, a gente provavelmente já passamos dessa etapa, né? De não querer conviver com ninguém, de não querer ficar perto de ninguém, de não querer encontrar com ninguém, né? Nós passamos por um período meio assim, não de total isolamento, mas na época da pandemia, né? Que a gente ficou confinado, não podia sair de casa e tal. E quantas pessoas que moram sozinhas, né, e que ficavam sozinhas em casa, quantas adoeceram emocionalmente por conta disso? Quantas ficaram depressivas, outras desenvolveram síndrome do pânico, quantas aconteceram isso? É uma prova do quanto é importante a convivência, né? Não tem problema morar sozinho, não tem problema ficar sozinho. O que tem problema é a gente se afastar totalmente do convívio com o nosso próximo, seja ele quem for. Aí vamos lá. Ô, gente, vocês podem me interromper a hora que quiser, para comentários, para perguntas, para a gente discutir junto, qualquer momento, tá? Vai lá, Célia. E você falou da época da pandemia, né? Do isolamento social, e, na verdade, as pessoas correram atrás, a maioria, né? Procurando, através das redes sociais, dos canais da internet, para que porque sente falta um do outro, um precisa do outro, né? É sim. Uma das coisas boas, né, da pandemia também foi essa, né? Como que a gente lançou mão das redes sociais para um trabalho edificante, né? E é mesmo que a Célia falou, todo mundo correu para poder estar em comunicação com alguém ou com um grupo de pessoas, né? Para não ficar só. Pergunta: mas não será meritório esse retraimento?
Se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa, então quer dizer, se for para o próprio aprendizado da pessoa, né? Não é meritório isso? Não, eu vou me isolar porque eu preciso aprender não sei o quê, para a minha evolução, para não sei o quê. Não tem mérito esse isolamento? Não tem. E olha a resposta. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando o mal, aquele que, por tal motivo, se insula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, não existe isso, vou me isolar, porque vai ser mais fácil para mim evoluir. Eu vou reparar os meus erros se ficar sozinho. É um engano isso, é um equívoco. Por quê? Porque aí eu estou pensando só em mim. Eu estou perdendo a oportunidade de praticar o bem com aqueles que eventualmente me cercam. Nas diversas situações em que eu me coloco, de estar em contato com as outras pessoas e de perceber a necessidade de cada um e aonde eu posso contribuir para diminuir essa necessidade, para suprir aquilo que falta para cada um. Então, acaba que a gente, em vez de acertar, a gente acaba errando mais, né? O equívoco é maior. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Quer dizer, eu me afasto do mundo, não é que eu me isolo das pessoas. Eu me afasto, às vezes, da vida social, eu me afasto, às vezes, de determinadas circunstâncias para que eu possa fazer o bem para alguém, para que eu possa cuidar de alguém, para socorrer alguém. Eu coloco isso como prioridade. Antes da resposta, vamos ouvir a TT. Eu me lembrei dos Médicos Sem Fronteiras, o trabalho que eles fazem, né? É uma maneira de se isolar da vida social em prol dos que estão sofrendo, né? Os Médicos Sem Fronteira, mesmo o próprio Chico. Exatamente. Né? Foi uma vida de devoção àquela tarefa que ele precisava. Ele não se isolou das pessoas, né? Mas ele levou uma vida reclusa, voltada para o trabalho, né? E fez o bem para quantas pessoas, né? Então, vamos ver a resposta. Esses se elevam rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, aí volta naquilo. O nosso compromisso é fazer o bem ao nosso próximo. Esse é que é o nosso compromisso, né? Então, se tudo aquilo que eu faço, eu viso o bem do outro, eu tenho mérito. Tudo que eu viso o bem do outro, principalmente quando eu coloco o outro acima de mim. Quando eu priorizo o outro ao invés de mim. É mérito. Sempre. Fora que, como ele fala ali, está obedecendo à lei do trabalho, porque nós temos que trabalhar, né? Então vamos. Pergunta. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Então, quer dizer, e aqueles que se afastam, se isolam para poder cumprir determinados trabalhos, porque esses trabalhos requerem tranquilidade, ou ele requer a tranquilidade para realizá-los. Resposta. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Então, é o caso, por exemplo,
vou usar, grosso modo, o que a TT falou dos Médicos Sem Fronteira. Eles saem do convívio social, eles se isolam, às vezes, para poder atender determinadas comunidades que ficam muito afastadas mesmo. Os cientistas, que às vezes se isolam nos laboratórios, né? Ficam ali, às vezes, meses dedicados à pesquisa e tal, para um bem da sociedade. Eles se isolam momentaneamente, mas para ir em busca de algo que é para a humanidade, né? Então, é um bem coletivo. 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Então, e aquele voto de silêncio? Não posso conversar, né? Há um tempo atrás, a gente teve um amigo que foi participar de um retiro onde não podia falar. Tinha que ficar, acho que eram 10 dias convivendo ali, mas não podia falar, tá? Então, vamos ver o que ele responde para nós. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Então, é escataplaf, né? Tipo, Deus, a gente sabe disso, Deus não faz nada que seja inútil. Nada que é para ficar lá parado sem uso. Tudo que a gente tem, que é criação divina, é porque é necessário para nós. E nós devemos utilizar. A não ser o que é a criação do homem, é diferente. Mas é criação divina. Nós temos esse corpo por empréstimo, né? Nós temos as nossas faculdades físicas, porque elas são necessárias para o nosso equilíbrio e, consequentemente, para o nosso aprendizado, né? A gente precisa da palavra, porque nós precisamos dela para nos comunicar e, principalmente, para nos educar. Porque é a partir daquilo que a gente fala. O que é a fala? A fala é a expressão, é o pensamento que toma som, que se transforma em som. Então, é através disso que nós vamos nos educando, porque pela palavra não só o outro nos escuta, mas nós mesmos nos escutamos, né? E às vezes a gente não percebe o tom que nós estamos empregando no nosso pensamento, mas ele se retrata na palavra. Então, vamos continuar. Rita, pode falar. Eu me lembrei aqui agora, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Eu acho que foi Paulo de Tarso, né? E durante o período que ele teve na prisão, ele escreveu tantas cartas. Quer dizer, ele aproveitou o período que ele teve que ficar por imposição, né? Recluso, para fazer um bem para nós até hoje, né? Exatamente. E assim, e ficou mesmo, ele aceitou o que ele tinha que cumprir, ele mesmo aproveitou, né? Porque ele ficava com a cela aberta, né? E ele não fugia. Exatamente. Né? Ele sabia que ele tinha, não, se eu estou aqui, eu tenho que cumprir o que estou aqui, eu vou aproveitar e vou fazer alguma coisa útil. E que utilidade o trabalho dele, né? E a gente, Rita, a gente às vezes fica um fim de semana em casa e não produz nada útil. Não é mesmo? Exatamente. Muito bom, muito bem lembrado isso. Então, Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. A gente vê isso. Por que a gente, quando vai fazer, entrar em um processo de oração, né, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente silencia. Mesmo que a gente vá fazer uma oração em voz alta, primeiro a gente silencia para que a gente possa nos conectar com o nosso próprio interior e possibilitar que o nosso interior se conecte com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus.
né? Então, é como ele fala, nós temos as nossas faculdades para serem usadas, sim, né? Nossa voz é para ser usada para o bem, sempre para o bem. Mas há determinados momentos em que o silêncio é meritório, é importante e deve ser usado. Há momentos em que, às vezes, é preferível calar. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Por que eu não posso falar com ninguém? Né? Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Né? Então, as pessoas que acreditam que o voto de silêncio ele é útil, elas acreditam, né? Mas vai chegar um momento que elas vão entender que não é necessário isso para se desenvolver as virtudes tão necessárias para nós, né? Daqui a pouco entra uma compreensão, um processo de compreensão, de aprendizado, onde vão ver que não é necessário fazer voto de silêncio, né? Porque o pensamento também não silencia de ninguém, né? Continua fazendo barulho e, às vezes, muito barulho, mais até do que se estivesse falando. Aí tem uma consideração do Kardec. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Né? Tanto é que criou-se uma forma de expressão para aqueles que têm deficiência auditiva e daqueles que são mudos, né? Então, quer dizer, criou-se uma linguagem própria, né? Uma leitura própria, uma escrita própria para que essa comunicação continuasse acontecendo, para que eles não ficassem privados de se comunicarem, de serem entendidos e de entenderem as pessoas. Né? Criou-se para ver o quanto é importante a fala para que a comunicação se estabeleça. Gente, alguma dúvida, alguma consideração, alguma coisa a respeito desse insulamento, de se esquivar dessa relação e desse convívio social? Tem não, porque é tranquilo, né? Também é uma coisa que a gente já encara de boa, né? Então, nós vamos para os laços de família. Né? Agora vai pegar, hein? Laços de família. Nosso primeiro convívio social, quando a gente reencarna, é a família. Né? Onde a gente recebe as nossas primeiras orientações do novo reencarne. Né? Onde a gente recebe as primeiras lições, né? Para que possamos investir na nossa mudança de comportamento, que é aquilo que a gente vem buscar em cada reencarnação, né? Para ver a importância da família. E o que nos acompanha na reencarnação inteira. Inteira. Nós podemos até brigar com ela, a família inteira, mas vão estar sempre ali em volta da gente. É a reencarnação inteirinha mesmo. Porque entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados. Então, por que entre os animais, né, não tem aquela coisa de família? Eles estão juntos, mas à medida que a cria vai crescendo, vai, né, amadurecendo, se tornando adulto, acaba se separando, vai cada um para o seu lado, cada um constituir lá a sua vida.
Por quê? Os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então, quer dizer, vivem a vida material. Ainda não tem aquela coisa da evolução moral, porque ainda não chegaram, né? Não estão na condição hominal. Então, ainda vivem o instinto. Nesse caso, o instinto de conservação. Vão proteger os filhos, as crias, enquanto na infância, enquanto são dependentes, enquanto precisam de cuidados. A partir do momento que podem seguir sozinhos, eles vão embora. Né? A gente vê as aves, né? Estão lá no ninho, protege mesmo. Né? Você não pode chegar perto, porque a mãe, o pai ali, eles te agridem até, né, para proteger os filhotes. Mas também, na hora que eles já podem voar, eles são os primeiros a empurrar eles do ninho, para que eles sigam a vida deles do jeito que eles precisam seguir. Né? É bem diferente mesmo da condição humana, né? É outra história, de verdade. Vamos lá. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Então, quer dizer, aí pronto, né? Porque para a gente é folgado, né? A gente quer achar uma maneira cômoda de justificar, às vezes, as coisas que nós deixamos de fazer, ou que a gente ainda não quer fazer, ou busca uma justificativa e embola o meio de campo. E aí a gente quer comparar, né? Então, já que os animais abandonam as crias, isso é normal, né, no reino animal, por que então que entre os homens, né, os laços de família não são tão importantes e são só resultado de costumes sociais? Quer dizer, não são necessários, é só uma convenção social. O que a gente pode pensar a respeito disso? Tá? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, quer dizer, não tem comparação, não tem como comparar. Né? O processo animal é muito diferente do processo hominal. O homem já tem a inteligência, já sabe que ele precisa evoluir, ele tem consciência do papel dele na natureza, né? Pode não ter a total responsabilidade ainda, mas ele já tem a consciência do papel dele. Pode não cumprir aquilo a que se destina ainda, mas ele já tem consciência do papel dele na obra da criação. Né? E é diferente, ele sabe que ele precisa progredir. O animal, ele não tem essa consciência. Ele não tem esse entendimento. Nós vimos na questão anterior que ele vive ainda, ele atende aos instintos. Né? O homem já passou disso. Então, por que além, como ele fala ali, além, os laços familiares são até mais importantes do que os laços sociais. Por quê? Porque pela proximidade.
está muito próximo. A família é uma coisa muito próxima. Né? E é aonde a gente começa a aprender essa convivência tão necessária para o nosso aprendizado como seres gregários que nós somos. Né? A Alessi levantou a mão. Pode falar, Alessi. Sem contar, Cecília, dentro, né, da nosso entendimento da reencarnação, né, que o meio familiar é onde, né, todos ali estão resgatando algo, né, ou também não, né, às vezes nós sabemos que temos ali, né, um caso assim de filhos, às vezes tem pessoas que têm 2, 3 filhos, aí cada um é de um jeito, né? Um você tem mais afinidade, o outro já não tem. Aí são espíritos que vêm ali, muitos para auxiliar um ou outro, né? Com essa afinidade, e aquele outro mais com dificuldade, né? Vamos saber quem foi, né? A gente não sabe, né? Esses laços aí, né? Então é isso. E Emmanuel fala, né? Que é a família é o local aonde, né? Nós aí desenvolvemos esse entendimento aí, né? Da reencarnação, né? Desses laços aí que nós não sabemos que a gente foi um para o outro, né? Essa oportunidade que, né, o alto nos dá, né? É igual você falou, essa importância desse entendimento, né, dentro da família. Primeiro lá dentro, né, para depois a gente ir para fora, né? Porque muitas vezes a gente deixa o lá dentro e vai querer fazer lá fora. Mas é aquele que veio lá dentro que é a gente que tem que, né, ter algum acerto, vamos dizer assim, né? Não é isso? É isso mesmo. No Evangelho está lá bem claro, né? Que a gente não pode esquecer da família em detrimento daqueles que estão fora dos nossos laços familiares nessa reencarnação. Né? Primeiro vem a família, depois vem o restante. Né? Se der fazer tudo, a família e o restante, olha que beleza. Não, é uma beleza. Mas primeiro a gente tem que priorizar a família, que é aonde nós fomos inseridos para que o nosso primeiro aprendizado aconteça. Né? É como a Alessi falou, lá é que estão mesmo os maiores resgates, né, da nossa reencarnação. Lá é que estão os maiores desafios da nossa reencarnação. Né? A Alessi falou, tem aqueles que a gente vem para acertar, tem aqueles que vêm para colaborar, né? Mas a gente tem que encarar o que for, né? É a nossa oportunidade maior de crescimento mesmo. Fala, só mais um exemplo dentro disso aí, né? Lá no livro Memória de Suicida, né? A Dona Ivone, ela traz um caso muito interessante dentro desse pensamento aqui, né? Das reencarnações, que são levadas ao mundo espiritual, um casal, né, jovem, né, casado, né, na Terra, e uma mãe solteira, né, que seria mãe solteira, né, uma moça que seria mãe solteira. Eles são levados em desdobramento durante o sono, né, e lá são falado para eles, né, que eles teriam a oportunidade, né, de trazer 2 espíritos suicidas, né, porque devido o débito deles, né, eles teriam aquela oportunidade, né, se eles aceitariam fazer. Aí o casal, né, muito jovem, não, nós somos muito jovens, pegar uma... E esse espírito, eles veriam com problemas mentais, né, esses 2 espíritos. Aí o casal, né, de jovem reclamando, né, nós vamos, somos muito jovens, casamos de pouco, a gente vai pegar uma criança que é problemática, né, mental, não, né, a gente não vai dar conta, a gente não quer. E a moça que, né, que ia ser uma mãe solteira e que recebeu um espírito dessa condição também, não, vou criar uma criança nessa condição, solteira, vai ser muito pesado para mim, coisa e tal. Então a gente vai vendo como é que é feito isso lá, né, esse momento. Aí eles não aceitaram, mas só que a Dona Ivone conta, né, que os irmãos lá espirituais, na hora que estava com eles lá, né, nesse momento, então vem cá vocês. Aí abriu a tela para eles mostrar um pouquinho só do passado deles. Diz que eles começaram a gritar e sair. Não, a gente aceita, a gente aceita, a gente aceita. Então é isso, né? A gente entender que a importância do lar e nós estarmos inseridos numa família, dependendo de qualquer condições, né? Só isso. E foi muito bem lembrado que para a gente não esquecer, isso a gente não pode esquecer nunca, né? Pais recebem os filhos porque aceitam receber, tá? E os filhos
nascem ali porque pediram para nascer ali. Né? Que é muito comum, o adolescente fala muito isso. Ah, eu não pedi para nascer, naquele ato de rebeldia, né? Aí eu não pedi para nascer. Mentira, pediu sim. Aliás, a maioria não pede, não. A maioria implora para nascer. Implora aquele casal para aceitá-lo como filho. E o casal aceita. Também tem essa coisa, não, eu não queria esse filho, queria sim, porque foi oferecido e você aceitou receber esse filho no seu lar. Né? E se aceitou receber, aceitou cuidar dele. Né? O aprendizado já começa aí. Né? Quer dizer, Deus não faz nada por acaso, não, gente. Nada acontece, olha, TT ali, vou dar esse filho aqui para ela. O que é isso? Não é assim, não. Né? Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tudo tem uma necessidade de acontecer. A gente mudar o nosso pensamento, né, Cecília? Igual, por exemplo, quantos anos a gente ouve as pessoas falarem assim, vai ter um filho, né? Ah, se Deus mandar com saúde, tá bom. Então, coitado desses espíritos que precisam, né, resgatar, né? Então, a gente tem que mudar a nossa fala, né? Uhum. Quer dizer, só vai aceitar se estiver com saúde, né? Ah, entendeu? Então, assim, esse olhar nesse pensamento, né? E até isso é errado, né? Porque se nós formos analisar, nós, habitantes da Terra, espíritos habitantes da Terra, nenhum de nós é saudável, né? Não tem essa coisa de vir com saúde, nós somos doentes, todos nós, né? Então, a gente tem o lenitivo, tanto os filhos quanto os pais, de passar por um período em que é saudável. Mas o bebê chora de noite, o bebê vive tendo febre, o bebê vive correndo para pediatra. Por quê? Porque nós somos todos doentes. Né? E mesmo é o que a Alice falou, então eu não vou querer esse que já vai nascer com Bruno. Uai, vai querer porque você aceitou. E se aceitou, disse, não, eu vou porque eu vou saber cuidar, eu vou me dedicar. Né? É que aí, no meio do caminho, a gente resolve querer outro caminho. Não dá. Né? Então, quando eu falei que a gente começou a ler Laços de Família, que eu falei, agora vai pegar, é por isso. É porque o nosso compromisso, ele é grande demais em relação à família. Né? A gente não pode reclamar, não pode achar ruim, não pode querer desfazer daquele que é nosso familiar. Porque nós aceitamos essa condição. Nós aceitamos essas pessoas e aceitamos cuidar dessas pessoas. Cada um dentro daquilo que tem possibilidades e condições de fazer. Né? Então, vamos lá. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, não, vamos acabar com esse negócio de família, não tem não esse troço de família, não tem, precisa disso não, ou então assim, não, eu não vou cuidar porque também não me diz respeito, eu não quero saber, deixa, vai viver a vida dele, deixa para lá, não sei o quê. Aí a resposta é curta e grossa. Uma recrudescência do egoísmo. Então, é o auge mesmo do egoísmo, né? A supervalorização do egoísmo. Só ponto. Essa é a resposta. Não tem nem que comentar, né? De tudo que a gente falou até agora, de laços de família, essa pergunta, qualquer um de nós saberia responder, né? Não? Então, vamos seguir. Acabou. Vai mudar o capítulo agora. Acabamos a lei de sociedade, que também tem muito que falar, não, porque o próprio nome já diz, né? Sociedade. A gente está todo mundo junto mesmo. Eu falo isso, repito, a gente está junto e misturado, gente. E, não é só encarnado, não, tá? Tá junto e misturado, encarnado e desencarnado. Tá tudo aí junto, ó. Tudo convivendo junto, para ver como é que a nossa responsabilidade, né, na lei de sociedade, ela é muito grande. Nós estamos o tempo todo dando exemplos e seguindo exemplos para encarnados e desencarnados. Fala, Rafael.
Sobre a leitura anterior, Uhum. eu conheço pessoas que, assim, eu trabalho no ramo de formaturas, e a gente vê que na pandemia, da pandemia para cá, alguns cursos de ensino superior começaram a ter mais evidência que antes não tinham, antes da pandemia, tá? Igual a gente fez um estudo com o INEP, que as turmas de fisioterapia diminuíram muito. Ninguém mais quer ser fisioterapeuta. Mas biomedicina cresceu muito, medicina veterinária teve uma explosão, psicologia tem turmas cada vez maiores de psicólogos se formando. Então isso se deve porque na pandemia todo mundo precisava de psicólogo, todo mundo estava em casa sozinho, adquiriu um pet para poder passar o tempo. Então hoje são mercados aquecidos, né? E tem muitos profissionais buscando se colocar nesse mercado. Mas dentro dessa pandemia, tem esse comportamento, né, daquela pessoa que queria se isolar porque não sabe, não queria conviver com os demais, né? A pessoa ali egoísta, que só pensa nela, né? Não quer conviver, evoluir. Ela se isolou e achou aquilo ótimo, de certa forma, e comprou um cachorro, né? Uhum. Só que também existem pessoas que já têm esse comportamento, não sei se vocês conhecem, cara, eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu prefiro cachorro do que gente, né? Uhum. De certa forma, ela não está se isolando por completo, porque ela tem um animal, né? Ela tem ali um cachorro, um gato, um periquito, um papagaio. Essas pessoas que já se colocam dessa forma, né? De que, de certa forma, eu vejo que muitas delas não aceitam, elas veem que, porque como o animal não pode contrariá-las, ou colocar um contraponto à opinião delas, e elas dificilmente aceitam a opinião dos outros, né? Preferem confronto do que... Conflito é bom, confronto é ruim, né? Conflito de Uhum. opiniões é uma coisa, agora confronto já passa do limite. Mas essas pessoas, né, que não se abstêm totalmente do convívio social, total, nem bicho, nem gente, mas que tem um convívio com o bicho, e esse comportamento se aflora ainda mais. Como seriam essas pessoas? Porque elas não cortam o convívio por completo, né? Elas têm ali um convívio com um outro tipo de... tem um espírito ali também, de certa forma, né? Mas como é que a gente entende sobre essas pessoas? Né? Fechando esse capítulo anterior, né? De não... Que preferem, que dizem, né, que prefiro bicho do que gente. É, Uhum. É. É, é claro que a gente não pode generalizar, né? A gente que segue a doutrina espírita, a gente sabe que cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Desencarnou um grupo, até um grupo de suicidas, por exemplo. Cada um vai ter um histórico, um motivo, e um tratamento, e um encaminhamento. Primeiro que a situação fica cômoda, né? O bicho me obedece. Né? O bicho, ele me dá o trabalho, mas ele me atende. Ele faz aquilo que eu preciso o tempo todo. Ele é companheiro, ele me recebe na hora que eu chego em casa, abanando o rabinho, ou esfregando na minha perna, né? Feliz porque eu cheguei. Eu não preciso dar satisfação nenhuma. Haja visto que a gente sai com o cachorro segurando pela coleira. Né? Você estabelece na sua casa o lugar dele fazer o xixi dele, o cocô, tem lá o tapetinho higiênico, é só ali que ele pode. E você adestra o animal. O ser humano é mais complicado. Para adestrar é um troço meio complicado. Porque o animal não tem a reação intelectual. O ser humano tem. Ele pensa, analisa, se revolta, ele não atende, ele não obedece, ele precisa de um tratamento mais elaborado, espiritualmente falando, né? Porque a gente tem que considerar espírito, nós somos espíritos, mesmo que dentro de um corpo, temporariamente, mas ainda somos espíritos, né? E reagimos como espíritos. No animal, ele ainda não é um espírito como nós. Ele tem o princípio espiritual. Respondi? Entendeu? Leci.
dentro disso aí que o Rafael falou, ele perguntou, né, por que muitas pessoas gostam mais de animais, né, do que gente, não é isso, Rafael? Tem Assim, pessoa que fala isso, eu assim, particular, assim, minha opinião, eu entendo que, né, tudo que está aqui na Terra, se Deus permite, porque tem um porquê, né, vamos dizer, uma experiência, um exemplo para a gente de aprendizado, vamos dizer assim, igual, por exemplo, né, tudo é criação de Deus, até os animais, né, lógico, né, que existem os exageros, né, nós sabemos, né, mas eu penso assim, aquela pessoa que vai por essa linha, né, de, de levar esse amor né, a um bicho, né, e não ter esse outro olhar, né, eu acho que ela já está no caminho de amar, né, amar alguma coisa, né, poderia estar não amando nada, né, então, assim, eu acho que tudo é um aprendizado por ser humano, né, e para a gente que vê essas situações, né. Um ponto é esse. Outra coisa é essa questão, voltando a essa 774, eu achei bem interessante isso aqui, Cecilinha, eu não sei se eu estou certa nesse meu entendimento, eu achei muito bacana. No finalzinho, né, quando ele fala, né, os espíritos falam, eis porque laços de família são uma lei da natureza, né? Aí eles falam, quis Deus dessa forma, né? Deus quis e ponto, acabou, né? Que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Nós estamos falando aqui de família. E a gente tem esse olhar de família como sanguínea, né? E aqui eles deixam bem claro, amar-se como irmãos. Esse olhar para nós, que além da família, vamos amar, ser irmãos, e ter essa compreensão. Aí a gente traz aqui para a gente, né, a perda de um ente querido, né? É um irmão, né? Está na condição de meu pai, está na condição de minha mãe, está na condição de meu filho. E assim, os espíritos eles falam de uma forma, se a gente não pegar essa pegadinha aqui, né, que é bem forte, né? Amar como irmãos, não como uma pessoa de sangue da família, né? Então, achei bem forte isso aqui. E uma reflexão assim, né, para a gente prestar atenção, assim, não sei. O que você acha? Não, é uma reflexão profunda mesmo, porque como eu falei, nada é por acaso. Por que a gente nasce, reencarna na família e passa os primeiros anos de adaptação ao mundo material dentro da família? Precisando de cuidados, sendo dependentes, justamente para que seja trabalhado e exercitado essa coisa do amor de irmão mesmo, do amor incondicional, de estarmos juntos, né? Por que a gente sofre quando um familiar desencarna? Porque nós estabelecemos esse vínculo ao longo da reencarnação. É o nosso, onde é a nossa escola primeira e eterna, porque são vínculos que se criam e que a gente nunca mais perde. Né? A gente, quando fica doente, a gente conta com quem? É com a família. Conta com os amigos? Conta, mas em primeira mão, a gente conta com a família. Né? E a respeito do animal, é extremamente importante, sim. A gente vê até traços terapêuticos em ter a convivência com um animal, em ter um animal em casa, para a saúde emocional da pessoa e tudo mais. É extremamente importante, sim. É aprender a amar, sim, Leci. Você está certa. Né, que dedica-se um amor àquele animalzinho que está ali, que todos eles são criações divinas, né, e merecem todo o nosso amor mesmo. Mas é como você mesma falou, o que não pode acontecer é o abuso, né, ou eu prejudicar outros por conta do animal, ou por conta de qualquer outra coisa. Né, Célia? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 9, eu fui até procurar aqui, tem esse assunto. É uma mensagem do Espírito Fênelon, e ele vai falar sobre a lei do amor, desenvolvimento do amor, amar ao próximo, mas que a gente começa nos primórdios do desenvolvimento, todo mundo carrega o amor dentro de si.
E o despertar do amor primeiro começa a colocar amor aos objetos, depois às plantas e animais, até que começa a aprender a amar os semelhantes. Então, é um processo mesmo de desenvolvimento. O que chama atenção é quando a gente ama mais os objetos, ama mais as plantas, ama mais os animais do que os semelhantes. Aí, realmente, há um processo de, como se fosse a pessoa tivesse que se proteger. Ela tem que se proteger do semelhante. Uhum. E ela acaba, como ela tem amor, e ela precisa colocar amor, ela coloca mais no animal, porque o animal, como a Cecilinha falou, ele não exige o desprendimento, muitas vezes, ou exige menos. E a lidar com um ser que tem uma individualidade e tem características semelhantes à nossa, é mais difícil. E a gente tem outra característica. A gente gosta de mandar, de ter poder. E é mais fácil ter poder sobre objetos, sobre plantas, que elas não reagem. É o domínio, né? A gente tem que ter o domínio sobre a situação, sobre o lugar, sobre o animal, sobre aquilo que nos dá essa condição, a gente se sente mais confortável. Né? A tendência é essa. Né? É mais fácil, né? Porque o animal se molda a mim. E eu, o ser humano, eu tenho que ser uma coisa mútua, recíproca, né? Um se moldando ao outro. Ele é mais dependente. E a gente quer os dependentes que façam o que a gente quer, né? É isso aí, né? Pô, senta aqui, pula aqui na mamãe, vem aqui, né? Essa coisa é carinhoso, tá errado? Não, não tá. Só não pode ser só para ele. Né? Bom, nós vamos começar a lei do progresso? O que nós vamos estudar na lei do progresso? Vamos estudar o estado da natureza, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Interessante mesmo, né? Até porque o nosso objetivo maior qual que é? Progredir, né? Nós fomos praticamente criados com esse objetivo, de evoluirmos, de progredirmos, e como que uma coisa está encaixada na outra, né? A humanidade vai progredindo, a sociedade vai progredindo, a ciência vai progredindo, a história vai progredindo, o processo, a própria natureza vai modificando, né? Para que tudo acompanhe o progresso que é necessário, que é da lei divina, né? Que é o mais importante e que é o nosso fim último, que é progredir. Célia, começa ou não? Então, Cecilinha, eu penso que seria mais interessante deixar, né, para a próxima, para começar. Porque, já dá. Uhum. Senão, a não ser que você ache que vai valer a pena mesmo que retorne semana que vem. Não, mas aí vai retornar, as pessoas vão ouvir de novo? Não, retorne no capítulo 7. Você que sabe, estou aqui para... Leia a primeira questão, a gente vai comer, tem mais uns minutinhos, temos 10 minutos ainda, né? Tá bom. Então, nós vamos começar com o estado da natureza. Estado de natureza. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Então, é a mesma coisa? Estado de natureza e lei natural? É a mesma coisa? Não.
O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, tem uma diferença enorme entre uma coisa e outra, né? O estado de natureza é aquela coisa ainda primitiva, ainda que não tem uma compreensão mais elaborada das situações. Quando passa a civilização, a uma inteligência mais elaborada, a um comportamento mais elaborado socialmente, passa a não ser mais estado de natureza e passa a ser lei natural. Por quê? Porque já está progredindo. A lei natural é aquilo que contribui para o progresso, né? O estado de natureza ainda é algo inicial, primitivo, está no começo. A lei natural é a sequência desse progresso. Vamos ver o comentário do Kardec. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Então, a lei, o estado de natureza é uma coisa que modifica e desaparece a partir do momento em que chega-se ao estado de civilização. Sai do primitivismo e chega-se ao estado de civilização, tá? A lei natural, não. Ela se perpetua. O que é a lei natural? É à medida que o homem vai progredindo, né, que ele vai compreendendo e praticando essa lei, ele vai evoluindo. E como o homem não para de evoluir, como o espírito não para de evoluir, a lei natural também ela não se perde, não modifica e não termina. Não tem um fim. Porque acompanha a evolução do homem, da humanidade. Alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Ô Cecilinha, Oi. esse estado de natureza. Natural, o homem ele não perde essa natureza primitiva, mas ele aperfeiçoa, né? Não, ele perde. Ele perde? Ele perde. Jesus, por exemplo, não tem nada de primitivo. Ah, mas ele conhece, né? O que ele Conhece passou. o quê? Essa etapa que ele passou, né? Vamos dizer assim. Sim, todo mundo passa pelo estado primitivo. Mas a gente, por exemplo, para você se aperfeiçoar, assim, eu tô tendo a refletir, sabe? Eu fiquei meio confusa. Por quê? Eu acho assim, não sei, você não esquece o que você viveu, você aperfeiçoa, você aperfeiçoa aquilo, não? Sim, você aperfeiçoa. Você porque não esquece, até para você não voltar naquilo que é o primitivo, você tem que saber como que você passou por aquilo. Mas aí você tem o controle, né? Sim, é memória do espírito. Isso, é memória. O espírito ele tem controle daquele estado primitivo. Isso que eu estou querendo dizer, o estado primitivo. Né? O estado, porque são duas coisas diferentes, né? O estado de natureza é o primitivismo, tá? Depois que você passa do primitivismo, que você chega à civilização, você saiu do estado de natureza, você não vive mais no estado de natureza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá. Por exemplo, a lei natural. A lei natural, ela se perpetua. Você vai evoluindo por estágios, o espírito vai evoluindo por estágios evolutivos, mas a lei natural, ela continua. O estado de natureza fica no primitivismo.
Entendeu? O homem leva a memória. Não, sim, isso Como que eu ele tô leva, falando. como um suicida, por exemplo, Não, isso que eu tô leva a falando. memória Isso que eu que tô ele... falando. Igual, por exemplo, quando nós um espírito puro, por exemplo, vou pôr assim uma ideia, o espírito puro, Jesus. Jesus, na memória dele, igual você está falando, ele lembra, ele sabe tudo os estágios que ele passou, né? Sim, sabe. É isso que eu estou falando, entendeu? Sim, Né? ele sabe que ele passou pelo primitivo, que ele foi um Isso. espírito que viveu como no estado primitivo. Isso é Tá? porque como nós Nessa estamos... época, não era lei natural, era estado de natureza. A partir do momento em que ele passou do estado primitivo para o de civilização, não era mais estado de natureza, era estado ou era lei natural. Ele não perde a memória. Memória é uma coisa, estado de natureza é outra. Sim. A memória fica de tudo, desde a criação. Desde a criação, nós temos essa memória espiritual. O estado de natureza é uma etapa que, uma vez que a gente passou por ela, ela modifica. Por exemplo, vou só fazer uma analogia. Eu estava falando do suicida. Nós vimos, a gente vê naquele livro Memórias de um Suicida, o suicidou, o que acontece com ele? Ele vai para o Vale dos Suicidas. Tá? Ele jamais vai se esquecer que ele foi um suicida e que ele passou por ali, porque isso está registrado na memória do espírito. Mas ficou para trás. Ele não vai voltar ali. A partir do momento que ele evoluiu, perdeu essa tendência suicida, ele trabalhou essa tendência suicida nele, ele não tem mais isso, esse momento ficou para trás. Sim, O Vale dos Suicidas ficou para trás. A memória dele ter sido um suicida, não. Mas o Vale ficou para trás. Não, sim, entendi. Entendeu? Essa questão mesmo, assim, entender que esse estado primitivo é a fase inicial da evolução do espírito, vamos dizer assim, né? É isso aí. Uma fase inicial do encarnado, né? Do espírito encarnado, né? Por analogia, Vamos dizer assim que é o primeiro, vamos dizer assim que é o primeiro grau da vida moral, intelectual e social, vamos dizer assim. A gente não tem muito conhecimento profundo a respeito disso, mas não, é como se fosse a pré-escola, entendeu? Sim. A pré-escola do espírito. Ficou claro, Leci? Sim. A gente conversando vai clareando, né? Então, aí, ó, agora, então, gente, muito obrigada. Desculpa aí se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa não muito bem entendida, mas eu agradeço muito a atenção de todos vocês, tá? Pelo carinho de me ouvir. E, Célia, estou devolvendo. Ô, Cecilinha, foi muito bem colocado o seu exemplo da pré-escola. Ou seja, a gente está lá no curso, como é que chama? Infantil? É pré-escola, agora é pré-escola. Infantil pré-escola, ficou, que era é na sua época. Na minha época. Então, para você ver, até nem o nome é o mesmo mais. Não. Então, quer dizer, eu não tenho que voltar e ficar, quer dizer, na vida a gente vai voltar, porque nós reencarnamos. Mas eu não tenho que voltar lá no início da humanidade, a viver essa vida primitiva, de espírito primitivo. Não preciso. Eu posso lembrar. Não quero lembrar, não. Vocês podem. Eu não quero, não. Mas tudo bem, quem quer... Mas está registrado, né? Quem quer está registrado, mas não quero ler esse registro. Está fechadinho lá, deixa ele lá. Mas a pessoa pode buscar, né? Isso aí. Então, Cecilinha, muito obrigada. Eu que agradeço. Continue te iluminando, te inspirando, te envolvendo. E que você se anime a vir fazer mais estudos, que você está meio assim, né? Vem pouco. Né, Tetê? Tetê está rindo aí, ó.
Eu venho muito, ela tá rindo que ela sabe que eu venho muito. Não, vem falar, pô. Vem muito, sim. E agora, então, nós vamos passar para a nossa segunda parte. Vamos reunir nossos fluidos, nossas energias, como diz o Edson, sempre tem muita gente precisando. E nós, graças a Deus, temos tantas oportunidades que a gente possa repartir, né? Vibrando para todos aqueles que necessitam e nos fortalecendo. Vamos, então, pedir o Edson. Que bom que o Edson está aí. Ô, Edson!